Olá, seja muito bem-vindo ao Grosscast. Hoje nós estamos aqui na unidade João Vale durante o curso de verão, do verão agora de 2025, e eu estou com duas convidadas muito especiais, minhas amigas, artistas, empreendedoras que eu admiro muito, Ângela Ferreira e Karina Dávila, por um cast especial, e nesse episódio também especial, porque nós estamos com plateia, empreendedores aí da área da dança que estão aqui participando do evento e vão estar aqui interagindo e participando e aprendendo juntos, né? Estaremos trocando juntos. Então, para começar o cast de hoje, antes, né, delas falarem, eu vou apresentar essas duas mestres maravilhosas e vamos falar hoje muito sobre arte, sobre negócios, né, e como manter, né, ter o equilíbrio entre essas duas, entre a nossa paixão e a gestão das nossas escolas de dança, para que as duas permaneçam vivas e são fundamentais. A gente acredita que uma precisa estar sempre viva para que a outra continue viva também. Então, primeiro, Ângela Ferreira iniciou sua formação em Pelotas e consolidou sua carreira em Porto Alegre, passando por grandes companhias e trabalhando ao lado de nomes consagrados da área da dança. Além de uma sólida base no ballet clássico, aprofundou seus estudos na escola cubana, formou-se em pedagogia na URGS, se especializou em psicomotricidade e educação em 2011, fundou o estúdio Ângela Ferreira, tornou-se uma gestora e referência no ensino da dança. Atualmente, também é uma professora registrada na Royal Academy of Dance, muito chique, trazendo excelência e metodologia para os seus alunos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu adorei o convite, acho que vai ser um momento bem bacana aqui, ainda mais junto com a Karina, que a gente tem, assim, uma história juntas, né, na dança, vai ser bem bacana, estou muito feliz com o convite. Coisa boa. Muito obrigada. Estamos muito felizes também. E agora, Karina Dávila, que cresceu imersa na dança e hoje dá continuidade a um legado, né, da sua mãe, a grande mestra Susana Dávila, no estúdio Susana Dávila, onde atua como diretora e professora, apaixonada pelo jazz e idealizadora do Poa Dança Jazz, evento premiado que fornece a cena da dança no país, né, que fortalece a cena da dança, além de sua formação acadêmica em educação física e pós-graduação em dança e consciência corporal, vem ampliando sua atuação a estudar administração de empresas, conectando arte e gestão para impulsionar o crescimento do seu estúdio e transforma a companhia de dança. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Muito bom estar aqui. Estou bem feliz. Acho que a gente precisa desses registros históricos para que as novas gerações acompanhem também a gente, que fique registrado e datado. Para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês hoje. E a nossa plateia, seja muito bem-vinda. Que alegria ter vocês com a gente. Depois vamos estar trocando e perguntando também. Então, a gente vai mergulhar, né, nessa conversa. E que é um lugar que, quando a gente está naquele lugar, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, né? Então a gente começa geralmente com aquela paixão, né? O meu hobby, eu amo a dança, eu amo dar aula de dança, eu quero continuar fazendo isso, eu vou abrir uma escola de dança. E daí a gente vai para o outro lado e começa, né, a perceber outras necessidades. Então eu queria ver, assim, perguntar para vocês, qual foi esse momento, assim, que tu... sabe? Nossa, e agora, assim, eu preciso, né, estudar outras coisas, eu preciso entender de outras coisas. Como é que foi esse choque, assim, que momento que isso chegou para vocês? Eu tenho uma história diferente, assim, do que essa, porque eu fui nascida e criada na dança. Se tu pensar, assim, que o estúdio tem 43 anos e o primeiro eu estava na barriga. Eu brinco que eu só estava do lado de dentro. Então... a minha mãe, esse sempre foi o business, assim, muito artístico, tudo, mas eu já cresci com a dança como um negócio que sustentava a minha família. E quando eu cresci nisso, entendeu? Com a casa cheia de figurino, com a loucura toda que é, assim, as costureiras, alunos, e o tempo, e muitos ensaios, então eu já cresci com isso, é um pouco diferente. Mas... eu dançava quando adolescente muito por hobby, mas eu sempre gostei da produção. O meu negócio dos bastidores, de ajeitar isso, de ajeitar aquilo. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu senti falta da adrenalina sempre de produzir também. A produção é uma coisa que sempre eu gostei bastante. Sempre a gente precisa de braço para produzir. Aí depois,
quando mais tarde a gente até brincava que era uma sala multimeios, assim, se precisa produzir, se precisa dar aula, se precisa escrever, se precisa, o que precisar a gente faz. Mas teve um momento, assim, que eu acho que eu pelo menos, aí para dar aula, eu pensava assim, nossa, eu tenho que estudar muito, eu resolvi estudar tudo, todo o desenvolvimento infantil, fazer 2 pós-graduações, e aí tu aprende, agora eu estudei tudo para ser professora, sou uma ótima professora. Só que as contas têm que fechar e tu vê que é um outro universo. E teve algum momento de choque, né? Porque a gente acaba se aprofundando muito na nossa paixão, que é estudar a dança, se preparar mais, se aprofundar dentro da área da dança. E quando tu vai pra gestão, tu vê que tem outros conteúdos que tu precisa te aprofundar e também dominar ele. E às vezes tem aquele momento de choque, assim, né? Ou às vezes é com trauma, às vezes teve algum momento, assim, que vocês lembram que, nossa, agora eu vi que tem um outro lugar que eu vou precisar me aprofundar. A minha história com a dança é um pouquinho diferente da Karina, mas assim, a dança sempre esteve presente na minha vida, desde que eu me reconheço como pessoa. Porque a minha mãe me colocou no balé com 3 anos, em Pelotas, né? E poucas pessoas sabem que eu sou pelotense, mas enfim, eu sou natural de Pelotas. E a minha mãe me botou com 3 anos no balé, aquela coisa. Ela tinha isso mal resolvido na cabeça dela, porque não tinha sido bailarina, e minha avó não pôde botar, enfim, me botou no balé. A sorte dela foi que eu gostei, né? E continuei. E nunca parei. Então, eu fui na dança, eu fui mudando de lugar, né? Primeiro eu fui aluna, fui estudante, depois eu fui bailarina. E essa coisa de ser bailarina foi muito forte na minha vida, numa determinada época ali, adolescência, né? E começo da vida adulta. E como eu queria ter a dança na minha vida, eu fui procurando caminhos, assim, e trabalhos e coisas que eu conseguisse conciliar com a dança. E aí eu entrei, me vi professora, né, muito jovem, com 14 anos, para conseguir, assim, custear as minhas sapatilhas de ponta e os figurinos e tal, né? A minha família era uma família classe média, assim, mas a minha mãe professora, aquela coisa, então eu queria dançar 3, 4, 5 coreografias. E a forma como eu tinha de me manter, né, custeando essas coisas era dando aula. Então, com 14 anos eu comecei a dar aula meio assim, para custear, né, e eu acho que isso é muito comum. Depois disso, assim, eu fui gostando, né, de dar aula, daí eu fui procurando subsídios, assim, e fui estudar, e fui fazer faculdade, uma faculdade que pudesse me ajudar. E eu fui mudando de lugar na dança, mas a dança sempre presente. Então, eu fui aluna, eu fui bailarina, daí eu me vi professora. Depois, eu fui me envolvendo com essa coisa da educação e também me apaixonei pela educação. E daí, fui juntando com a dança. E em um determinado momento da minha vida, chegou assim um momento que eu já tinha sido funcionária pública, também trabalhei na prefeitura de Porto Alegre. Com dança, né? Com dança. Me vi também num lugar que eu não conhecia, que era essa coisa da gestão da coisa pública, né? E tive uma excelente professora, assim, que me ensinou tudo na época, que foi a Leta, que trabalhava num projeto de dança ali da prefeitura, e eu comecei a entender como é que funcionava essa coisa de licitações e de como montar um espetáculo e tal, nesse outro universo que não era da escola privada. Mas que ao mesmo tempo já estava te preparando. Já estava me preparando. Para a administração da tua escola. Exatamente. Nesse momento ali, eu acho que foi a primeira semente, assim, eu sou capaz de fazer a gestão de alguma coisa, assim, né? Eu não sou só artista, só bailarina ou só professora. Tem alguma coisa, assim, que eu também gosto, né? De organizar e de gerenciar e tal. Ali foi, acho que o primeiro, assim, a primeira sementinha, assim, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no serviço público, né? E todas as dificuldades do serviço público, assim, se a gente tem na iniciativa privada dificuldades, no serviço público é muito mais, né? Porque a gente depende de outros e que depende de outros e tu não tem muita autonomia, assim, para fazer as coisas. Então, ali foi, eu acho que o primeiro, né? E em 2011, daí eu abri a minha escola, que foi quando, por, assim, incentivo do meu marido, assim, ele disse, não, né, tu tá fazendo a gestão de uma coisa imensa, enorme, 200 alunos, espetáculo, e ônibus para as crianças irem, e não sei o que, por que tu não faz isso na tua escola?
E aí aquilo me deu meio que um medinho, assim, né? Porque eu pensei, tá, mas ali eu sou funcionária pública, né? Eu fecho as portas da sala lá, eu vou para minha casa, no dia 30 o meu salário está depositado, né? Mas aí começou assim, ele, não, tu tem capacidade, não sei, eu acho que eu não acreditava muito nessa minha capacidade, assim, de gestão, assim, né? De ser empresária. E aí começou assim, né? Então, a minha escola, em 2011, eu abri por incentivo muito do meu marido, e não só incentivo, assim, moral, digamos assim, mas incentivo financeiro mesmo. Ele foi lá e disse, vamos fazer, né? E aí eu fiz né, e montei uma estrutura toda assim, já pronta, ideal assim para dança. Não foi como na tua trajetória, por exemplo, que tu foi construindo, começou na garagem de casa. Não, eu já comecei com uma escola linda, assim, bonita, perfeita, assim, que em princípio, tudo vai dar certo. Aí começa o dia a dia. História real. E aí começa o mais importante que a gente veio conversar hoje aqui, né? Que são as coisas que a gente vai aprendendo no fazer, né? As coisas que a gente só se dá conta na medida que tu tá vivendo e vivenciando, e experimentando e passando perrengue. E ali é que a gente se forja, né? Como empresário da dança, no dia a dia. E essa resistência, e mesmo que já tenha esse conhecimento, né, tem o tempo das coisas acontecerem, né, porque é um organismo vivo, que ele tem o tempo, então essa resistência, que a gente tem que ter essa resiliência, né, também para entender esse outro lugar e para entender aquele filho, né, No meu caso, assim, olha que interessante, a minha vida toda de estudante, de colégio, no caso, e de dança, e foi numa região de Porto Alegre, né, num bairro, ali por Petrópolis, e quando eu me casei, eu fui morar na Zona Sul, e foi lá que eu abri minha escola. Então, eu achei assim, não, né, tem que ser aqui, porque é onde eu tô morando, e é onde eu tô criando raízes e tudo, e o meu primeiro grande choque foi que eu não conhecia aquela região ali. Eu não tinha familiaridade com aquele lugar não era o meu lugar. Então, o meu primeiro grande obstáculo quando eu abri a escola foi assim, todo mundo me conhece do outro lado da cidade e aqui ninguém sabe quem eu sou. Né? Isso é muito importante no negócio. Eu sei como que as coisas funcionam lá do outro lado, embora assim, mas é a mesma cidade, Porto Alegre não é uma cidade tão grande assim, mas né? Então, a primeira coisa que eu me deparei foi assim, que lugar é esse, né? Por que eu resolvi criar raízes aqui? Eu vou ter que me apropriar desse lugar, eu vou ter que virar uma pessoa local aqui, eu tenho que entender como é que as coisas funcionam aqui. E todo mundo dizia pra mim assim, tu é louca, abrir uma escola na Zona Sul, a Zona Sul, assim, nada dá certo na Zona Sul. Aqui é um lugar muito assim, que todo mundo sai da Zona Sul para fazer as coisas, né? Se tem que ir no médico, vai para outro bairro. Se tem que ir no dentista, vai para outro bairro. Se tem que ir num restaurante. E tu vai abrir a tua escola aqui, né? Num lugar que todo mundo sai. Aqui era meio... A Zona Sul, quando eu fui para lá e quando eu abri minha escola, era aquele lugar assim, quase como uma praia, que o pessoal vai, passa o dia e depois vai fazer as coisas que tem que fazer mais para o centro ou mais para outros bairros. Então, esse foi o meu primeiro grande obstáculo, assim, foi entender que lugar era aquele, né? E tentar me apropriar daquela cultura. E eu demorei bastante tempo para me dar conta disso, assim, eu fui tentando no começo fazer coisas que eu já fazia em outros lugares, como processos e que lá não funcionavam. Não, e uma dica muito boa. Que lá não funcionavam. Quando eu entendi quem era o meu público, quando eu entendi como que as pessoas, assim, vivem ali na Zona Sul. Mudou tudo. Mudou tudo. Só que isso, assim, passaram-se 2, 3 anos. Né? De existência. De existência. Então, assim, foram 2, 3 anos que eu ficava fazendo coisas que o público ali não tinha uma aceitação, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim, para ficar mais claro. Na Zona Sul, para quem não conhece aqui, Porto Alegre, enfim,
as pessoas curtem muito a vida mais saudável, fazer as coisas, ir de bicicleta para o trabalho, tem aquele contato com a beira do rio. Uma vida mais simples, no sentido de as pessoas consomem menos coisas, não dão tanto valor, por exemplo, no nosso universo, para um figurino caro, tá? Um figurino lindo, maravilhoso, um titi, daqueles que a gente sabe que é uma obra de arte, que a gente dá valor, né? A gente sabe que aquilo envolve um trabalho, um manual, a gente sabe que aquilo vale, né? O quanto custa. Mas o meu público lá da Zona Sul não dá valor para isso. Eles não se importam de pagar caro, por exemplo, pela mensalidade, né? Mas o figurino que vai usar uma vez ou duas, eles acham um absurdo, né? E eu demorei a perceber isso. Isso é um exemplo, mas em todas as outras coisas. Então, é muito importante a gente saber que lugar que a gente está estabelecido, quem são as pessoas, como que elas vivem, qual a relação que elas têm com o consumo, qual a relação que elas têm, qual o valor que elas dão, por exemplo, para a formação do professor, ou para o espaço físico, ou para a estrutura. Então, isso eu levei bastante tempo. Eu falei em 2 anos, mas eu acho que até foi mais do que isso. E até chegar teve nesse... 2 unidades também, né? E quando Sim. tem 2 unidades também muda isso, né? Porque Exatamente. Cada unidade A escola tinha 1 ano, eu já tive a oportunidade de abrir outra unidade, e aí que foi me caindo essa ficha, porque na outra unidade era outro bairro, eram outras pessoas, era outra realidade, era outra relação de consumo, e eu tinha 2 escolas diferentes na mesma escola, com o mesmo nome, e eram duas escolas diferentes, totalmente diferentes, né? Então, acho que isso foi a primeira coisa, assim, a primeira virada de chave que eu tive, e que foi me fazendo também pensar sobre essa coisa da própria gestão, assim, né? Entender quem é o meu público, quem são as pessoas que eu tô recebendo ali, né, no meu espaço. Foi a primeira coisa, e demorou tempo para eu me dar conta. A gente perde muito dinheiro, pessoas em função disso. Muito. É uma dica bem prática também, para ficar mais fácil de enxergar, às vezes é um filho, né? Tu tem um filho, então tu aprende com aquele filho, tua primeira escola, né? Tu aprende com aquele filho. Às vezes tu tá iniciando, se tu não vem de uma outra escola, ou um outro processo de já fazer administração, às vezes pode ser até mais fácil. Porque tu não tem aquela expectativa. Então tu tá ali aprendendo com ele, percebendo teu público, perguntando gostou, não gostou. Mas a partir do momento que tu já tem o primeiro filho, que tu vai pro segundo, tem uma expectativa. Então ele já nasce para atender, é que nem em casa, né? Quem é o segundo filho sente mais. Porque tu já nasce com a expectativa, no mínimo tem que ser que nem o primeiro. Só que não, o negócio ele existe para servir, independente se é com a dança. Então a gestão ele tem muito nisso, né, de tu perceber e tu sentir o teu público, a cultura, o como que tu pode servir mais naquele lugar. E daí parte do processo. Que às vezes, assim, quem é muito jovem ou quem tem essa trajetória parecida com a minha, de ter sido bailarino, e daí migrar para ser professor e depois virar empresário, às vezes a gente abre aquele negócio para realizar um projeto nosso, né? E o meu sonho é viver da dança. E o meu sonho é trabalhar com dança. Bom, bailarina eu não vou poder ser, porque eu já tô não sei o quê, porque tem que morar fora, porque isso eu não tô disposta. Então o que eu posso fazer? Vou dar aula, tá. Daí depois qual é o próximo passo? Só que a gente não pode abrir uma escola para realizar um sonho, assim, pessoal, individual, né? Para servir. A escola, ela é uma empresa que ela presta um serviço, e mais importante do que realizar o meu sonho, o meu desejo, é realizar o sonho e o desejo dos outros, né? E isso a gente custa a entender, porque a gente quer fazer aquilo que é legal pra gente no começo, né? Eu me divirto fazendo isso, eu gosto de dar esse tipo de aula, eu gosto desse tipo de coreografia, ou desse tipo de evento, e na verdade a gente tem que ir atrás do que os outros estão querendo. E esse pode ser o ponto que a escola fecha. Exatamente. A pessoa não tem saúde financeira para permanecer naquela insistência, né? Ou assim, no meu caso, sempre via Su trabalhar 3 turnos. 3 turnos, aí chegou um dia que eu disse assim, mãe, isso não tá normal. Porque assim, tu trabalha de manhã, de tarde, de noite. Se tu fizesse qualquer outra coisa com essa intensidade, tem alguma coisa que nós estamos fazendo errado aí. E aí que a gente começou, obviamente assim, a questão financeira, ela sempre fez muito bem, ela é muito boa de números,
passou alguns perrengues até conseguir encaixar, porque tu passa mesmo, às vezes assim, tu quer muito um cenário e aí tu pensa, todo mundo vai amar esse cenário, mas não é, ele é um seu teu, ninguém tá nem aí pro cenário, entendeu? E o artístico, ele pode ir até a estratosfera, não tem um limite, existe um limite financeiro, mas tem que estar tudo muito bem calculado. Mas eu acho que quando tu começa, às vezes tu se deslumbra, assim, em querer avançar muito no artístico e deixar os números, porque o artístico é melhor mesmo para nós que somos artistas, do que essa gestão da administração mesmo. É chato, é ali, ó, é sentado, é número, é conferência, é mais burocrático mesmo. Então, e na verdade, de manhã a gente tem que fazer alguma coisa que não tá, mesmo que as coisas fechem, são muitas horas dedicadas. Tem que equilibrar. Tem que saber o teu valor, né? Quanto que vale a minha hora para te conseguir mensurar o que também que tá, como que tu pode equilibrar, até quanto que vai esse investimento e quanto tu extrapola, porque senão a gente acaba também que é a nossa vida, que é a nossa saúde, né, um desgaste. E a gente, tu falou do artístico, e na verdade a gente tem que tomar muito esse cuidado, assim, porque nós somos artistas, professores, se a gente quer mesmo ser empreendedor. Porque eu era muito feliz dando aula. Eu, assim, o meu lugar na dança, depois de uma certa idade, que eu já tinha vida mais organizada, era dentro da sala de aula, né? E aí, também, nos primeiros anos da escola, eu passava dentro da sala de aula. Tanto é que quando eu abri a escola, logo no princípio, eu ia ter uma sócia que era da área bem da administração, porque eu pensei, eu não quero nem olhar essas coisas. Ai, não, números, contas a pagar, contas a receber, nananã. Processos. Ai, processo. Isso Conferência. não é pra mim. Não quero. Eu gosto da sala de aula. Eu gosto de ensaiar, nananã, montar os balés de repertório e tal. Era o que eu gostava, né? Só que a gente não consegue fazer isso bem feito e fazer o outro lado também, né? Isso é uma coisa que... Aí tu perguntou a tua primeira pergunta, que a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas em que momento foi que caiu essa ficha, né? Que para a arte sustentar, eu preciso também administrar. Aí né? chega um momento que, assim, os alunos começam a vir, né? Demora, às vezes ali aqueles primeiros 2 anos são difíceis, 3, entender o público, nananã, a estrutura e tal, e arranjar professores que trabalhem contigo, começa meio sozinho, meio fazendo tudo, mas chega um momento assim que a gente começa a não dar conta, né? E aí a sala de aula te ocupa muito, mas ao mesmo tempo tem um monte de coisa lá te esperando e coisas para resolver e tal, e aí tu fica que nem uma barata tonta, né? E aí nesse momento a gente tem que fazer escolhas, né? Para mim foi bem sofrido assim, fazer essas escolhas, porque na minha cabeça não, eu quero ter a minha escola para eu dar aula. E a gente quer que essa aula seja excelente, daí vai colocar uma outra pessoa, tem que confiar, vai ter que passar o bastão para outra pessoa. E eu achava, ninguém vai conseguir dar aula que nem eu, né? Ninguém, não, tem que ser, essa turma tem que ser eu. Porque a vida dá na cara, né? Essa turma, não, imagina, tem aquelas fulaninhas, não, se não for eu, elas não vão ficar na escola. Então a gente tem também essa uma coisa meio egóica, assim, egocêntrica. Tá rolando uma identificação da gente achar, uma identificação, da gente achar, não, mas as pequenininhas sou eu que tenho que dar aula. Não, mas as grandes tem que ser eu também, porque as grandes, né, sou eu que tenho a formação, não sei o que, eu não vou achar alguém. Então a gente tem essa coisa, assim. E isso na gestão também, né? Eu que tenho que atender os pais. Eu que tenho que atender os pais, eu que tenho que estar lá, eu que tenho que olhar, eu que tenho que conversar, eu que. Então a gente fica nessa coisa assim, a minha escola, as minhas aulas, os meus alunos, e na verdade chega um momento que assim, a gente tem que fazer escolhas, né? Onde que eu sou mais indispensável, né? Para a coisa andar, para a coisa funcionar. É dentro da sala de aula? Bom, talvez então eu não tenha que ter uma escola. Talvez eu tenha que trabalhar na escola de alguém. De outra pessoa e que aí pode ser um feliz vai dando aula, às vezes ainda mais, né? As pessoas dizem, eu vou abrir uma escola porque o meu estímulo, o meu incentivo é para eu prosperar mais abrindo uma escola. E nem sempre vai ser nem sempre. Então, muitas vezes, assim, eu gosto tanto de dar aula que, assim, é mais negócio eu ir lá trabalhar com a Karina e dar minhas aulas e dizer, olha, eu estou à tua disposição, o meu valor é tanto. Eu vou ser mais feliz, vou ter ali, mas
uma vez que, né, a gente se torna empresário, tu tem que descobrir onde é que eu sou mais importante, né? Onde é que eu faço mais falta? E aí, nesse momento é que tem essa virada de chave, assim. E eu custei muito mais tempo para fazer essa virada de chave, né? Porque eu, durante muito tempo, eu ainda dei aula, eu ainda fazia, montava as coreografias e levava para festival e não sei o quê. Até que, assim, a minha escola vai fazer 15 anos no ano que vem. Eu acho que faz uns 2 anos que eu resolvi assim, não. Por mais sofrido que seja, a sala de aula não é mais para mim. Eu não me identifico mais com esse lugar. Embora, sim, eu tenha sido muito feliz dando aula e goste da sala de aula e de vez em quando ainda entro, mas assim, eu consegui a duras penas, né? Não foi fácil, foi um processo difícil, assim. Fui aos pouquinhos, saindo, mas hoje em dia a minha escola precisa mais de mim em outros lugares mais estratégicos, né? Sim. Do que a sala de aula. Não, e até para te ter uma escola de dança, tu tem que entender muito de dança para te fazer as melhores contratações. Exatamente. E tu tem que, para te ter uma escola de dança, tu tem que entender das outras áreas, porque não que tu precisa fazer, mas tu precisa entender o que é necessário na parte administrativa para te contratar alguém que seja competente para aquilo. O que é necessário em cada um dos pilares, né? E eu acho também entender que às vezes tu vai ser muito indispensável em coisas que tu não gosta de fazer. Exatamente. Que tu foge daquilo assim, ó. Mas exatamente. É ali, sabe? Exatamente. E aí às vezes a gente resiste a não querer fazer, a procrastinar. ou às vezes entregar esse trabalho para alguém, mas assim, não. Sim. Porque quem gosta de dar aula, a gente é feliz na sala de aula com as pessoas, é gostoso, assim, tu fica feliz com as tuas coreografias. Enquanto isso, ó, as coisas estão lá, aqui, ó. Não, e o quanto essas pequenas coisas que são inegociáveis, que são simples, que na sala de aula. Na sala de aula, o que é o básico, né? Então, a base é o básico. E uma base bem feita vai transformar um grande, vai né, criar esse grande bailarino. E na gestão também. Só que é tão chata essa base, né? Tão chata essas mínimas coisas. Então, o artista é muito difícil porque tu precisa estar criando alguma coisa nova. E a gestão nada mais é do que tu ter um processo e tu repetir Então, tu sai daquele lugar, mas ao mesmo tempo, se tu foca só no business, tu mata a tua arte, que foi o motivo, né? Tu assim, a escola tá prosperando, a escola tá crescendo, mas eu tô infeliz. Eu tô morto por dentro, né? Eu tô acabado. O oxigênio, a paixão, o propósito morreu. E ao mesmo tempo, não, eu quero fazer dessa maneira, eu acredito, eu quero botar esse cenário, eu quero contratar esse profissional, eu quero contratar esse diretor, eu vou dar bolsa para todo mundo, E daí tu começa, o teu negócio morre, tu não tem dinheiro para pagar as coisas básicas. Quando vê, tu virou um escravo do teu negócio e tu vai adoecendo e tu vai te afundando e tu olha pro lado, aquelas pessoas que estavam ali, tu tá sozinho. E é interessante que se eu, agora conversando aqui, porque a gente conversa e as coisas vão clareando também, né? Há 14 anos atrás, quando eu abri a minha escola, se eu sonhasse que eu ia acabar saindo da sala de aula e não fazendo mais o que eu mais amava, eu acho que eu não teria aberto a escola. Né? Se eu buscando na memória assim, o que eu queria quando eu abri a escola, eu acho que eu não teria aberto, porque eu queria dar aula. Eu queria ser professora, trabalhar do jeito que eu acreditava, com base nos meus valores. Eu não me via fazendo essa outra parte. E aí, como aquilo que eu falei, que a gente vai mudando de lugar, né? Hoje em dia, eu já não me vejo na sala de aula. Não porque eu não goste, né? Mas a minha vida mudou, assim. Hoje, eu me sinto feliz fazendo essa outra parte da gestão, assim. É um outro trabalho que eu faço e que traz toda a minha bagagem de sala de aula junto, né? Porque isso está sempre junto ali com a gente. Mas, embora tenha coisas chatas, é um trabalho que hoje em dia me dá prazer.
E que alguns anos atrás era inimaginável para mim, assim, eu pensava, não, eu preciso de alguém que faça isso para mim, porque eu não quero fazer, eu não quero nem olhar para isso. Agora, né? pensa que eu tinha mãe, minha filha. Tinha mãe, eu largava tudo pra mãe e dizia assim, eu vou dar aula que é o melhor. Aí, A gente, né, a gente acha que dar aula é o melhor. E eu acho que esse processo, ele é interessante a gente passar por todo ele. Né? Embora a gente esteja aqui falando com empreendedores jovens e tal, e quem está nos assistindo, a gente tem que passar, né, pelas coisas para poder ter certeza, assim, né? Não, essa escolha que eu fiz, assim, agora eu sei que eu quero, né? Então, hoje em dia, claro, eu adoro ainda dar aula. Quando eu posso, eu entro na sala de aula. Mas eu não quero mais ter aquele compromisso, né? Porque toda vez, a Karina sabe, eu trabalhei anos lá com a Su e com ela. Para mim, a sala de aula é um lugar sagrado, assim. Eu sempre que eu entrei na sala de aula, eu entreguei o meu melhor, né? Então, se eu tiver que entrar numa sala de aula e daqui a pouco tem alguém na porta assim, vem cá, quer falar contigo. E eu tiver que sair, fiquem aí, já volto. Eu vou ficar muito angustiada. Né? Porque eu acho que aquele espaço ali da sala de aula, ele é sagrado. Então, assim, ele é para quem está ali para entregar o seu melhor para o aluno. E outro ponto também com a escola de dança, que foi onde eu senti que eu precisava estar mais fora da sala de aula, porque eu era aquela pessoa que dava 9 aulas por dia, todos os dias. Só que quando ampliou a escola e tinham mais salas, tinha um outro professor na outra sala dando aula. Exatamente. E eu não conseguia ver o que ele estava fazendo, porque eu não estava lá vendo. Então, tu começa a entender, né, que é um grande organismo e essa autorresponsabilidade, né? Eu sou a responsável por isso. Então, é como tu vai deixar o teu filho assim, sem ver o que está acontecendo. Então, tu começa, tu vai estar conectado com a arte o tempo inteiro, a gente vai estar dirigindo projetos, a gente vai estar refinando, mas tu começa a ver o quanto o teu negócio precisa que tu enxergue um todo, né? Ou que tenha alguém que faça isso, e tá tudo bem, né? Mas então tem que ter alguém naquele papel. Sim, é uma opção também, né? Tem escolas que preferem, assim, fazer o diretor, né? Fazer bem essa parte artística e ter alguém ali dos números, né? Da gestão mesmo, da administração, fazendo essa parte, que é uma coisa também super bacana, né? Eu acho que a gente também começa a se apaixonar pelos resultados. Porque eu vim dessa família já de artistas, mas quando a gente começou a mudar pequenas coisas ali e aqui, os resultados foram mudando. E aí isso daí foi me motivando a sempre pensar assim, mas se eu fiz esse pequeno ajuste, eu brinco que é pequenos ajustes, grandes mudanças. Porque às vezes são detalhes, é uma coisa pequena e traz tanta transformação que mesmo que por um momento seja chato, quando tu olha o todo, tu pensa assim, nossa, valeu a pena. Isso, então o resultado de tu estar mais atento à gestão, para mim foi o que foi me apaixonando, assim, aí querendo estudar mais, a ver assim, bem como funciona, porque até então eu só tinha estudado para ser professora, e tem tem um universo, desde do marketing, desde as finanças, desde da experiência do cliente. Da experiência com o cliente, a gestão das pessoas. É um outro universo que ele também é imenso. É imenso. Então, eu fui me apaixonando por perceber, assim, que eu era um peixe que estava só no mar e, tipo assim, opa, que eu posso nadar em tudo isso, entendeu? Tem muito mais para a gente olhar e, ao mesmo tempo, crescer. Eu acho que a dança, ela está num outro momento hoje do que alguns anos atrás, assim, das pessoas procurarem bastante dança e dessa expansão mesmo. Olha quantas escolas tem em Porto Alegre. E as escolas de dança, de um modo geral, foram se organizando mais, né? Quando a gente olhar para o passado, assim, o jeito que eram as escolas, né? As escolas que eu passei como aluna e como professora também, como eram há 20 anos atrás, não é mais 30, né? Que eu sou mais velha que vocês aqui, mas enfim, era aquela coisa, aquele negócio que nem era bem considerado um negócio, né? Eu brinco assim que as escolas de dança no passado eram quase que uma coisa caseira, assim, que geralmente era na casa da dona da escola,
né, em cima ou embaixo ou do lado, e vai puxando e vai esticando. E hoje em dia a gente já vê que as escolas de dança são empresas organizadas, que às vezes são pequenas, mas já são empresas pequenas com processos definidos, né, com a logomarca, com o seu propósito, né, o seu público bem definido. Então, assim, houve uma mudança também na cultura geral, né, do nosso negócio. E isso a classe ganha. Exato. Porque antes tinha aquela ideia que eu vou comparar a minha escola com as outras escolas da minha região. Então, se essa escola não está se profissionalizando, eu não preciso me profissionalizar. Mas eu acho que a grande virada de mentalidade do empreendedor da dança é que o teu cliente não está te comparando a outra escola. Ele está te comparando a outras empresas que ele consome serviço. Então, se tu vai chegar na tua escola de dança e tu não é bem atendido na recepção, se tu não tem uma boa experiência, eu vou pensar, não vou ficar na escola de dança. Eu acho que eu gostei mais de fazer... Natação. A natação. Então, assim, é a dança que perde. Então, porque essa profissionalização é o momento que tu não conecta, tu conecta menos as pessoas, ou tu não tem uma experiência bem desenhada. Às vezes, a aula é ótima, o professor é ótimo, a metodologia da escola é maravilhosa, mas a experiência desgastou o cliente e ele saiu da dança. Então, é a dança que perde, né? Então, se a gente enxergar isso, e eu lembro que eu ficava tão focada ali na aula, e muitos buracos vazando pela empresa, porque eu não sei como que era pra vocês, mas eu lembro que desde pequena a gente escutava assim, aquela escola é boa, aquela escola é mercenária. Então, ou a escola né, focava, tinha um excelente ensino, né, realmente formava artistas, ou era uma escola que ia prosperar. É quase como se fossem inimigos. Né? Então, só que não são inimigos, né? Tu pode ser uma escola que tenha verdade, que tenha uma excelente formação e ser uma escola que tenha uma sustentabilidade, que vai conseguir fazer com que aqueles artistas tenham um plano de carreira. Não, e tem né? coisas que, assim, a gente, como empresário, foi se vendo obrigado a fazer, né? Porque à medida que também a oferta aumentou e a procura também, porque a gente tem mais gente fazendo dança, a gente também teve que melhorar a nossa estrutura, né? Quando a gente pensa nessas escolas do passado, que era um puxadinho da casa da diretora da escola, da mãe da diretora, não sei o quê, hoje em dia, mesmo quem está começando, abrindo essa escola, já procura um espaço mais qualificado, já procura oferecer para o público, né, um lugar, um ambiente bonito, agradável, com um ar-condicionado, com uma recepção bonita, por menor que seja, né? E alguns anos atrás, vou falar coisa de 30 anos atrás, era assim, qualquer coisa, né? Um porão ali. O professor. As pessoas seguiam o professor, exatamente. E aí, como tudo era muito mais perrengue para tudo, entendeu? Tipo assim, vou fazer um curso, tu tinha que ir até São Paulo. Tinha pouco acesso das coisas, as pessoas eram mais acostumadas com grandes deslocamentos, a cidade não tinha tanto trânsito, era um outro momento. Então as pessoas seguiam aquele professor. Onde o professor ia, as pessoas iam. E às vezes a pessoa disse, então vou abrir a minha escola. Eu me lembro que eu conversei com a Marli Tavares, uma grande professora do jazz, e ela disse, sinto ver. Eu tinha pena que as pessoas não tinham dinheiro para pagar, cada um que vinha aqui me contava uma história triste e dizia assim, tá bom, faz aula, vamos lá, vamos ser felizes. Ela disse, chegou uma hora que ficou eu sozinha com um monte de conta. Entendeu? E aí eu acho que as pessoas seguiam muito os professores e essa geração que passou muito por isso também nos ensinou isso, tipo, opa. Né? Sim. Opa. Tem que ter um equilíbrio, né? A gente também foi aprendendo, sim. Não, e para a gente oferecer, né, um serviço qualificado, um espaço físico qualificado, professores bons, valorizar o nosso negócio, a gente tem que aprender a cobrar por ele, né? E eu acho que também essa é uma dificuldade do artista, do professor, que é o receio, a vergonha de cobrar. A vergonha de dizer que aquilo tem um valor, né? E eu tinha muita dificuldade, assim, parecia que eu estava, é tanto. Não, a gente está oferecendo, a gente está, né? Eu estou te entregando esse serviço. Então, ele tem um valor,
né? Mas a primeira pessoa que tem que dar valor pro nosso serviço é a gente. E Se a reconhecer. gente se reconhecer. E a gente se reconhece quando a gente tem uma estrutura, oferece uma estrutura boa, bons professores, qualificados, formação. Aí a gente valoriza o nosso negócio e pode cobrar por ele e não se sente constrangido, né? Porque, afinal de contas, a gente não está fazendo favor para ninguém, nem o cliente está fazendo favor para a gente está prestando um serviço, né? A gente está assim como qualquer outro. Então, essa cultura também foi mudando, né? De transformar as nossas escolas de dança em negócios sérios, que assim como a pessoa vai num restaurante bom e paga por aquela comida, né? Ela vai numa escola boa, aquela escola também tem o seu preço, né? E nós da dança, das artes, a gente tem esse milindre, assim, com relação a relação da gente com o dinheiro. Eu acho que de reconhecer essa transformação que tu gera na vida da pessoa. Exato. Reconhecer o teu valor e isso faz com que tu continue gerando isso na vida de mais pessoas. Né? Então, e também tu vai precisar estar sempre investindo. Então, como que tu vai investir se tu secar toda a fonte? Não tem como, né? Então, meninas, a pergunta é: tem como arte e negócios andar em harmonia ou não? Completamente. Mas assim, prepara lá para fazer as contas. Tem que fazer as contas. Tem que fazer as contas, mas eu acho que é completamente. Não dá para se perder, tem que estar sempre com o olho no peixe e olho no gato. Nas duas coisas. Eu acho que é óbvio, a gente vê cada vez mais o mercado de entretenimento crescendo. Quantas cidades são movidas pelo entretenimento. Então, obviamente. Gente, esse papo tá tão gostoso, com tantas dicas valiosas, que a gente precisou estender ele, então a gente vai dividir em 2 episódios. Acompanhe também o próximo episódio, que é a continuação desse papo, que foi uma delícia. E aproveitando, né, para você que quiser se juntar, a gente tem um grupo de mentoria, e esse grupo é para ativar esses empreendedores, trazer esses artistas para falar sobre seus negócios, para cuidar do seu negócio e conseguir enxergar todos esses pilares. Num grupo que vai ter treinamento a cada 15 dias e também esse ambiente de troca, né, de ajuda, de compartilhamento de situações, para que a gente possa estar fortalecendo a nossa classe cada vez mais. Pois eu acredito muito que a arte e o negócio, eles precisam andar em harmonia para que a arte cresça e floresça cada vez mais. Então, se tiver interesse, nos chama aqui e participe com a gente dessa jornada nesse ano para ativar esse teu lado empreendedor e fazer com que a tua arte alcance patamares ainda maior. Então, pessoal, nos encontramos na semana que vem para a continuação desse bate-papo. E muito obrigada, Ângela Ferreira e Karina Dávila. Foi uma delícia estar aqui compartilhando histórias e aprendendo com vocês, com as histórias de vocês. E a gente estar aqui unidas falando disso que a gente vive, né, diariamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo episódio!